Olá, a gente vai apresentar a cadeia da piscicultura. Nosso grupo é o André Tivelli, que sou eu, o Aldo, a Clara e o Lorenzo. Bom, aqui para começar, eu vou dizer um pouco do histórico e que já foi mostrado que a criação de peixes, a piscicultura, já é praticada há muito tempo. Começou lá com os chineses e com os egípcios, que há cerca de mais de 4.000 anos já criavam peixes. Eu Egito, o exemplo que a gente tem aqui é a tilápia do Nilo. E a gente tem alguns exemplos que mostram os motivos do crescimento da piscicultura no Brasil no dia de hoje. E os principais são esses dois, que é o maior interesse por assuntos de sustentabilidade ambiental, uma vez de que a criação do peixe gera menos impactos ambientais do que outras criações como a de gado, e uma busca dos consumidores por alimentos do tipo mais saudável, uma vez que o peixe tem menos gordura e é normalmente visto como mais saudável dentro da nossa alimentação. Bom, aqui a gente tem alguns dados sobre a representatividade da cadeia no contexto brasileiro, que mostra que a produção da piscicultura brasileira cresceu em 4,9% em 2019, que é um número bem aceitável, está mostrando que ela está tendo um crescimento. Um outro número muito curioso é que o Brasil se encontra no quarto maior produtor do mundo de tilápia, sendo essa espécie 57% da produção nacional. Ou seja, que é um número bem grande da produção nacional. No ano de 2019, as exportações avançaram 26%, ou seja, a gente está exportando cada vez mais peixe. E esse número é um pouco baixo, considerando os últimos 4 anos, que as exportações brasileiras cresceram de 833% nessa área, que é um número bem grande, ou seja, elas cresceram muito nos últimos 4 anos. Bom, aqui a gente chega na ideia de que a piscicultura brasileira ela tem um grande potencial devido a recursos naturais e também com os recursos que a gente já falou lá atrás, dos motivos do crescimento. Os recursos naturais estão relacionados aos recursos hídricos, que o Brasil tem uma grande porcentagem da água doce do mundo. O Brasil também tem uma área costeira bem grande, porque é um país de dimensão continental, está entre os maiores países do mundo. E aqui tem um clima propício, que é esse clima tropical, que é ideal para a criação de peixes, de muitos peixes, né? Não de todos, mas dos peixes que a gente cria aqui, o clima é muito bom. Porém, a gente ainda assim apresenta alguns desafios, que seriam mais no ramo da piscicultura mesmo, não no ramo por ser no Brasil. Que aqui a gente tem a dificuldade de obter licenças para a criação desses animais, uma falta de assistência técnica, que deriva de uma falta de mão de obra de qualidade, que gera um manuseio inadequado do produto. Então, tem muito produto que é descartado, que gera problema exatamente por isso, por ter uma falta de mão de obra de qualidade. Outra coisa muito importante é a falta de padronização, que gera desperdício em venda, porque você tem um produto, um peixe sai muito melhor do que o outro, e aquele peixe que saiu ruim é descartado, é jogado fora, e tem muita perda no produto. Além disso, o que também é consequência da falta de mão de obra de qualidade nesse setor, são o uso de técnicas inadequadas, e um ponto financeiro aqui seria a grande demanda por capital de giro. Precisa de muito capital de giro para uma piscicultura começar e dar certo. Bom, aqui a gente vai mostrar um pouco as regiões que mais se destacam no Brasil. O primeiro estado é o Paraná, seguido de São Paulo, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina e Maranhão. Mais para frente, o Lourenço vai falar sobre as partes, sobre a divisão da produção por estados no Brasil. Bom, a produção é dividida em 2 tipos. Uma é extrativa e a outra é a aquicultura. A produção do tipo extrativa é uma atividade que utiliza recursos para retirada em ambiente natural, sem o devido planejamento. É simplesmente o cara vai lá e pesca. A aquicultura, por outra vez, é um tipo realizado em um espaço confinado e controlado de organismos aquáticos, tais como peixes, crustáceos, moluscos, algas, répteis, entre qualquer outra forma de vida aquática que possa existir naquele lugar. E esse exatamente tem um interesse econômico, que é um peixe criado exatamente para venda, que é o peixe que é o que dá mais produção, no caso. Bom, e aqui a gente chega na parte de comércio. O comércio ele pode ser feito de dois jeitos principais. Uma é a venda direta, que é o produtor, ele vai lá e simplesmente vende o peixe, seja em pesca e pagas, em bares, em restaurantes, em qualquer lugar,
exatamente como eu disse, ele pode ser realizado pelos próprios pescadores, ou pelos produtores, ou por qualquer pessoa que tenha contato com essa produção, ou a pesca. Já as vendas indiretas, você tem o off-trade, que ele oferece a aquisição do produto no local, mas o consumo acontece fora, como supermercados e feiras. Então seria, o supermercado vai lá e vende o produto para alguém e essa pessoa cozinha o peixe em casa. E o on-trade, que apresenta o produto para ser adquirido e consumido no mesmo local, que seria um bar, restaurante, um quiosque na praia. No Brasil, destacam-se as regiões sul e norte do país como principais produtoras, responsáveis respectivamente por 30% e 20% da produção total nacional. A espécie mais produzida é a tilápia, seguida de tambaqui, pacu e camarão. O setor de pescado como um todo no Brasil exportou um valor de 275 milhões de dólares no ano de 2019. Fatores preponderantes para essa exportação é o regime aduaneiro de drawback, que consiste em incentivo fiscal à exportação, permitindo a importação ou aquisição no mercado interno, exonerada de tributos, de insumos a serem empregados na produção de bens destinados à exportação. Isso é um grande fator importante para o aumento das exportações de tilápia no Brasil. O crescimento e criação dos peixes podem se dar de várias maneiras. De maneira artificial, como em lagos, localizados em sítio e fazendas, ou de maneira natural, com o uso de redes em represas ou rios. O crescimento e reprodução varia de espécie a espécie. Normalmente, no início, a alimentação para os peixes tem que ser feita de 3 a 5 vezes por dia. Após os 6 meses de vida, os peixes podem ser submetidos ao processo de engorda, recebendo quantidades maiores de ração entre 5 a 8 vezes por dia. Para a reprodução, é necessário separar os casais de cada espécie, deixando-os juntos entre 15 e 30 dias. As ovas precisam ser separadas em outro tanque até o mês de vida para que não sejam comidos por outros peixes. O peso ideal também varia de espécie a espécie. Tilápias, por exemplo, atingem seu peso de consumo em 7 meses na criação semi-intensiva e em 4 meses na criação intensiva. Existem novas técnicas na produção de peixes. Um estudo realizado pelo Rabobank mostra que a aquicultura pode ser, na próxima década, a nova fronteira de proteína animal no Brasil. Na pesquisa, os dados mostram que a produção de peixe em cativeiro poderá alcançar 960 mil toneladas no ano de 2022, o dobro em relação a 479 mil toneladas produzidas no ano de 2010. O uso de rações melhor digestivas, reutilização e circulação da água, uso de refrigeradores modernos, processo de extração sem contato humano, são algumas das novas técnicas implementadas na produção dos peixes. Limpeza dos peixes ainda com contato manual é um problema a ser abordado e a produção de conservas, hambúrgueres e ainda outros alimentos derivados do pescado pode ser uma nova tendência para esse mercado. Quando referente ao risco e à gestão de uma produção de peixes, existem alguns pontos a serem abordados, como a alta sensibilidade da criação, a necessidade de cuidados constantes, controle de qualidade, acompanhamento veterinário e correta alimentação, riscos de pragas, como algas e superpopulação de peixes, falta de oxigenação da água. Exige extrema necessidade de gestão financeira, constante gestão de produção, com separação das espécies, e alta perecibilidade da produção após a extração é um grande problema a ser abordado. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouco mais sobre a cadeia produtiva como um todo, detalhando um pouco o processo de produção, os insumos utilizados, a logística e a chegada até a prateleira. Bom, os principais insumos utilizados pelos produtores são os alevinos e a ração. Bom, mas se o produtor optar por um sistema que compra os alevinos de um terceiro, esses alevinos são insumo para ele. Mas, se o produtor optar por produzir seus próprios alevinos através do cruzamento dos seus animais, os alevinos não serão um insumo para ele. Existem duas principais diferenças quanto a isso. O produtor que produz seu próprio alevino, ele tem um período de produção maior. Ele consegue criar menos peixes ao longo do ano.
e, ao mesmo tempo, ele tem custos menores. Mas, em contrapartida, o produtor que compra seus alevinos de terceiros tem um custo maior com a aquisição desses animais, mas, ao mesmo tempo, ele tem um tempo menor de produção e consegue girar o seu ciclo de produção, o seu ativo, para compensar o custo maior que ele tem. Então, sintetizando, principais insumos, alevinos e ração. Logística. Como em qualquer outro sistema agroindustrial, no nosso país, Brasil, o principal meio é o transporte rodoviário. É claro que existirão cuidados extras com o transporte dos peixes, porque é uma mercadoria perecível, então vão ser necessários cuidados com refrigeramento e, e conservação dessa mercadoria ao longo do percurso. Pesagem adequada para o comércio. O produtor vai engordar esses peixes, vai criar ele dentro dos tanques até ele atingir, em média, um peso de entre 800 gramas e 1 quilo. Após atingir esse peso, ele despacha esses animais para o mercado. Como que esse peixe vai chegar ao consumidor? Eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, no próximo slide, que vai ter o desenho da cadeia e vai ficar mais concreto para eu explicar para vocês. Falando um pouquinho de exportação e importação, vou falar brevemente sobre isso. O Brasil é um exportador de peixes. Os principais compradores da produção de peixe do país são Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Tailândia. São populações grandes que demandam bastante alimento, consequentemente peixes, e são bons compradores do Brasil. Ao mesmo tempo que o Brasil exporta, o Brasil também importa peixes de outros países, principalmente do Chile e da China. Por que o Brasil importa peixe? Tem bastante relação com as espécies que são produzidas aqui e as espécies que são produzidas lá fora. O Brasil não produz salmão em larga escala e nem consegue muito salmão da pesca exploratória. Então, ele importa muito salmão do Chile. O Chile é um grande fornecedor de salmão para a gente. Mas grande parte da nossa produção, a maior parcela, é voltada para o mercado interno. E uma certa fatia, cerca de 30%, é destinada ao mercado externo. Eu vou passar para o próximo slide para poder falar um pouquinho da cadeia e do desenvolvimento dela. Bom, como vocês estão percebendo, aqui na esquerda, no canto esquerdo da tela, os fornecedores de insumos, equipamentos relacionados com o tanque, com o tratamento da água, as redes utilizadas, os alevinos e a ração, como eu já expliquei anteriormente. O produtor vai criar esse animal, reitero mais uma vez, até chegar a um peso de 800 gramas a 1 quilo, e aí o produtor vai ter a seguinte decisão a tomar. Ele vai vender sua produção para a indústria processadora, para um frigorífico, ou ele vai negociar diretamente com um desses mercados destacados aqui na cadeia: atacado, varejo, restaurantes, feiras ou pesqueiros. Qual que é a principal diferença na tomada de decisão desse produtor? Se ele despachar sua mercadoria, sua produção, para uma indústria processadora, a indústria vai se encarregar de limpar o peixe, de embalar esse peixe e destinar esse peixe para o mercado. Ou se não, o produtor pode destinar sua produção diretamente para o mercado, sem o devido processamento, e aí vai ser ofertado o que a gente conhece pelo peixe fresco. Aquele peixe inteiro que aparece exposto em camadas de gelo na feira, nos próprios supermercados ou para os restaurantes. Ainda tem a opção do produtor despachar seus peixes para um pesqueiro, e nesses pesqueiros os consumidores finais vão lá praticar a pesca, vão lá
através de comer um peixe frito, mas isso está relacionado com o lazer do consumidor final. Então, quais são a principal diferença é ou vai para a indústria processadora ou o peixe fresco direto para o mercado. Falando um pouquinho só para finalizar, o consumidor final ele opta muito mais por comprar o peixe processado. Por quê? Ele não está interessado em ter o trabalho extra de limpar o peixe, de escolher o peixe. Muitas vezes ele não sabe escolher um peixe fresco. Então, a grande parcela do mercado consumidor prefere o peixe processado. Prefere pagar um pouco mais pelo peixe processado pela indústria do que comprar o peixe fresco. De maneira geral, é isso: insumos, produtor, frigorífico ou mercado diretamente. Bom, e aqui a gente chega nas considerações finais, em que eu vou falar um pouco sobre os pontos positivos, os pontos negativos e chegar a algumas considerações, por assim dizer. Primeiro, eu vou passar pelos pontos positivos, que é o Brasil, na piscicultura hoje em dia, ele está no auge da produção, em que ele nunca teve um nível de produção, uma produção distribuída no território dessa forma, em que todas as regiões participam da produção de peixes, sendo eles pela exportação ou para o mercado interno. E isso é muito importante porque mostra que, se ele está no auge da produção nos dias de hoje, quer dizer que, nos anos antecessores a este, ele teve um crescimento, porque não faria sentido, né? Se ele não tivesse um crescimento, ele chegar ao auge da produção neste ano. E isso se deve a diversos fatores, dentre eles os recursos naturais favoráveis. Aqui no Brasil, como meus colegas já disseram, existem muitos recursos naturais favoráveis, como rios, lagoas, muita água em que se possa criar esse tipo de cultura. Além disso, o clima é muito favorável para a criação de peixes, o que possibilita o país ser um grande produtor nesse mercado. Um outro ponto muito importante aqui são as possibilidades da melhoria de crescimento. Basicamente, o mercado aqui ele pode crescer, ele tem essa possibilidade, existe a possibilidade de ele crescer. Ele vai precisar passar por alguns desafios, que é exatamente o que eu vou falar no próximo slide. Sim, ele vai precisar passar por alguns desafios, mas ele tem a possibilidade de crescer. E isso é algo muito importante, porque a partir do momento que você chega e olha para uma cadeia e você vê que é impossível dessa cadeia crescer, é impossível dela melhorar, não faz sentido investir nela. Só que nessa cadeia, sendo pelo crescimento de consumo de peixe, por essa ideia de ser mais saudável, ou sendo pelo simplesmente as pessoas estão comendo mais peixe, é um dado, é muito importante que países como o Brasil, que tem essa predisposição ao cultivo dessa cadeia, começar a investir nesse ramo, e o que gera a possibilidade de melhoria. E um outro ponto muito interessante são os diferentes tipos de venda, que pode ser considerado um ponto positivo. Por quê? Quando você tem só um tipo de venda, é um pouco complicado, porque se o mercado, por exemplo, externo, você é um produtor exportador, o mercado externo parou por algum motivo de ter tanta demanda, as suas vendas vão diminuir de qualquer jeito. Só que, por ter diferentes tipos de venda, que são a direta e a indireta, o produtor pode tanto vender para o mercado externo, ou empresas, ou varejo, ou supermercados, ou simplesmente, por exemplo, em feiras, vendendo o seu peixe em uma própria barraca, uma barraca própria. O que faz desse produto um produto que ele tenha algumas alternativas de venda, não só um único meio de tirar o valor do produto. Bom, a partir daqui eu vou passar para os pontos negativos ou dificuldades da piscicultura. Uma grande dificuldade que a gente nota é que existe uma falta de padronização do produto. O que isso significa? Os peixes são muito diferentes entre si muitas vezes.
E isso vai desde diferença de criação, então, às vezes um peixe simplesmente está no mesmo lugar que o outro, só que ele come mais, tem um desenvolvimento melhor. E isso é uma coisa que necessita de muita atenção. E daí a gente chega exatamente ali, na necessidade de profissionais altamente qualificados. Por quê? É impossível que, por exemplo, sem a ajuda de um veterinário, uma pessoa especialista nisso, um engenheiro da pesca muito qualificado, a produção seja uniforme. E afinal, são animais, ela não é tão simples dela ser uniforme, não é como se fosse algo fácil. Um peixe pode simplesmente comer mais que o outro, ficar mais gordo, crescer mais. E por causa disso, muitos produtos são descartados. Muitos peixes são descartados por não estarem no padrão de qualidade necessário. E um outro ponto que ainda é muito ruim, que pode ser substituído no futuro, é a necessidade do contato humano com a mercadoria. Ainda tem muito toque humano. Então, por exemplo, o peixe vai ser vendido em uma feira. A pessoa tem que ir lá, o produtor ou o seu funcionário tem que ir lá e cortar o peixe, ou vender ele inteiro, limpar o peixe. Ainda existe esse contato, né? Nessa cadeia ainda não está tudo tecnologizado. E um outro fator muito importante, que é exatamente dessa grande necessidade de qualificação, seriam os altos custos, porque a produção já não é barata, ela precisa de muitos cuidados, ela precisa de muitos profissionais qualificados, o que acaba gerando um alto custo para o produtor. E é um grande problema, na verdade, porque acaba ficando difícil para a pessoa que cria peixes na piscicultura reduzir seus custos, o que acaba sendo transferido esse preço exatamente para a mercadoria, deixando o negócio cada vez menos competitivo. E bom, aqui eu vou chegar no último slide da nossa apresentação, e eu vou fazer um balanço entre os pontos negativos e positivos. E existe realmente, como eu já disse, a oportunidade real de crescimento. Apesar de todos os desafios, existe. Por exemplo, se houver uma inovação tecnológica no ramo, e a partir dessa inovação tecnológica, a produção for padronizada e a necessidade de profissionais tão especializados for retirada, acaba que os custos diminuem. E então, consequentemente, o setor fica muito mais competitivo e muito mais atraente aos olhos do consumidor, principalmente. E do produtor, claro, porque a partir do momento que o produtor vê que ele consegue ser mais competitivo, para ele é muito interessante, já que ele vai decidir produzir cada vez mais. Existem, claro, as barreiras, como eu já disse, que são as dificuldades, mas, assim, elas podem ser quebradas, não são barreiras que não possam ser quebradas. O que faz que a gente chegue à ideia final de que o setor se mostra próspero, apesar de ter certas dificuldades, apesar de ter certos problemas, mas afinal, que setor não tem problemas ou dificuldades? E nesse ponto, as maiores dificuldades, como eu só vou ressaltar aqui, estão nos altos custos e na perecibilidade também do produto. Já que isso é um produto de difícil manuseio, você vai precisar de uma logística muito interessante, e isso tudo entra em alto custo, certo? Tem vários fatores, como meus colegas já falaram, e a gente chega a esse fim aqui. Obrigado a todos que assistiram, um abraço.